Bom, meus queridos, como prometido, eu tô aqui de volta para fazer um vídeo bem curtinho e explicar para vocês como vai ser seu trabalho final, finalíssimo, para fechar com chave de ouro os conteúdos de sociologia e antropologia do seu primeiro ano. Olha aí. Então, a gente já estudou o que é uma etnografia, lembram? Vou até aqui voltar para a gente recordar. Uma etnografia nada mais é do que a forma como os antropólogos trabalham para produzir conhecimento sobre uma outra cultura ou a sua própria cultura, né? Então, os antropólogos eles se inserem em um meio, passam a viver com aquelas pessoas e todo o registro que eles fazem sobre o modo de vida daquele povo, as interações e tudo que eles observam e compreendem e interpretam se torna uma etnografia, tá? Então, nada mais é do que um diário de campo, né? É um diário onde você tem algumas técnicas diferentes de escrita, né, e que basicamente tem que bater nesses 5 pontos aí, que está em amarelo. Mas eu já vou voltar neles, porque antes eu quero mostrar para vocês um exemplo de etnografia, para ficar bem evidente, né, o que é que eu quero de vocês, tá? Óbvio que é um exemplo, né, um exemplo mais acadêmico, mais profissional, que eu tirei dos meus próprios diários de campo. Então é algo muito pessoal que eu estou compartilhando com vocês, né, daquela primeira experiência que eu tive em campo entre os Mebengocré ou Caiapó do sul do Pará, na aldeia Aucre, né? Então essa experiência aconteceu em 2016 e eu tirei só um pedacinho aqui para ilustrar um dos momentos onde eu faço uma entrevista com um dos jovens, né? E como a fala dos personagens ajuda a gente a compreender um pouco melhor o modo de vida dos Mebengocré. Mas é claro, vocês não precisam trabalhar com entrevistas se não quiserem, é uma opção. Vocês podem simplesmente observar a rotina, o cotidiano ao seu redor. E vocês vão fazer isso do espaço onde vocês estão. Vocês não vão ter que ir para nenhuma aldeia indígena, nem para nada disso. Vocês vão fazer o relato da cultura do seu bairro, a cultura da sua rua, a cultura da sua casa, da sua família, do seu grupo de amigos. Aí é com vocês. Vocês vão selecionar um dia da sua vida para poder observar de manhã até a noite, né? Ou se não, se quiserem observar durante uma semana ou mais de um dia, tá? Aí é com vocês. E vocês vão fazer um relato disso para mim, né? Escrevendo como se fosse um diário, observando o comportamento das pessoas, como elas interagem, sobre o que elas falam, né? Qual é o clima que é que você percebe ali, que é de estranho, que é de normal, né? Tentando ali descobrir qual é a cultura na qual vocês se inserem. Legal, né? Então, fazendo esse exercício de transformar o familiar, algo que é muito comum para vocês já, que é seu cotidiano, em algo estranho, algo que possa ser estudado. Pra gente se questionar, mas espera aí, por que é que essas pessoas estão fazendo isso, né? E aí os mínimos detalhes valem a pena de você registrar, tá bom? Bom, então vamos aí. Eu começo aí meu diário de campo no dia 2 de dezembro de 2016, eu estava lá na aldeia, e eu vou ler, né? Depois a gente comenta. Hoje dividimos as pesquisas. Vou atrás de jovens Memi e Menire, que são as classificações que eles têm para adolescentes, meninos e meninas, que possam conversar sobre os temas que pretendo pesquisar. Procuro aqueles que têm uma perspectiva semelhante sobre a vida na cidade, e o Kukradjá Kubem e a Ucre. Então, Kukradjá Kubem é a cultura do branco, né? Kukradjá é cultura, Kubem é homem branco, pessoa branca, na língua Caiapó. E a Ucre é o nome da aldeia. Catangri, que era o nome do meu tradutor, é quem me faz companhia, seja para traduções eventuais, seja para introduzir este Kubem, aí falando de mim, desconhecido, nas casas onde os Meabitim passam suas manhãs, né? Meabatim, perdão, que são essa classificação de jovens, né? O primeiro que encontramos já se dispõe e nos recebe na casa, interrompendo seu momento de distração com a jovem Menire que ali estava. Então ele tinha uma menininha que ele estava brincando, que era a irmã dele. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. A falta de prática no fazer etnográfico causou um bloqueio momentâneo, que logo foi substituído por perguntas que brotavam na minha cabeça. Nhairé, que é o nome dele, né? O nome dos caiapós às vezes é um pouco difícil da gente pronunciar, porque eles têm esse N, a letra N, que é quase como se você estivesse engolindo para dentro, né? Então é Mebengocré, Nhairé, Nhai Kradjara, né? Então, ninguém precisa sair daqui falando Caiapó, mas o nome desse menino era Nhairé, com N no começo. 21 anos, meio tímido, respondia com calma.
Roupa, comida, dinheiro são as principais causas para a ida dele à cidade, que dura pouco tempo, dadas as condições precárias de se meter em um ambiente em partes hostil e em outros atrativo. É preciso acompanhar a avó até a cidade, já que ele auxilia nas tarefas da roça da aldeia, lugar onde prefere estar. Do cabelo curto, as camisetas da igreja, tatuagens e unhas pintadas. As referências urbanas da cidade, né, são muitas. Sobre as novas referências musicais, diz que prefere as antigas. A minha cultura está nas tradições, ele disse, né? Aí eu coloquei entre aspas, toda a fala da pessoa você coloca entre aspas. Katangri adiciona, entre aspas, a nossa cultura é original, passamos até para o mais pequeno, já que as coisas do branco vão acabar com tudo, fecha aspas. Todos se preocupam com a continuidade do Kukradial original, da cultura original. Mas o vínculo com a cidade é improvável de contornar. Os mais jovens frequentam pouco a casa de guerreiro. A casa de guerreiro é o espaço no centro da aldeia, aonde os homens se reúnem para tomar as decisões. E também é onde eles fazem as festas, né, os metórios. Chama Metoro as festas. Mas tem muito apreço pelo estilo de vida que a situação oferece. Em terras de Cubem, tudo se paga e a vida é dura. Então aqui foi um trechinho, óbvio, né? Que aqui vou mostrar o meu diário, né? A foto dele original. Esses são os cadernos, né, que eu trouxe da aldeia. É um caderninho pequenininho que a gente carrega por onde a gente vai, né? E desse relato eu digitei para vocês um pedaço desse dia, onde eu fiz uma entrevista, porque a minha pesquisa na época, deixa eu voltar aqui, era justamente entender a relação dos jovens em Kayapó, dos jovens em Bengocré, com a cidade, né? Porque muitos deles estudavam lá e muitos tentavam a vida e voltavam. Então, a partir disso eu comecei a perceber que a aldeia é um lugar seguro para eles, né? Por mais que eles tentem uma vida na cidade eles se transformam em pobres. Na aldeia eles não são pobres, né? Por mais que seja uma situação difícil, né, com todo o avanço do garimpo, dos madeireiros, da poluição, né, na aldeia eles ainda se sentem importantes e pertencentes. Na cidade eles se tornam um menino, né, não branco, marginal, pobre. Então é essa perspectiva que eles passavam, né? E muitos caem nas drogas, no álcool, até crianças assim de 12, 13 anos, né, me relatando isso em outras entrevistas. Eles têm filhos muito cedo, no Bengocré, né? Então 21 anos já é tarde, eles começam a ter filho com 14, 15, 16. E lá tem uma divisão, né, de gênero do trabalho também. Então as mulheres ficam tomando conta da roça e os homens ficam tomando conta da caça, né, e das tarefas de política, né, com os brancos na cidade. Mas apesar disso, tem a primeira cacique mulher na história, lá da aldeia Ucre, né? Até o apelido dela em português era Dilma, porque ela tinha sido a primeira cacica mulher, né? E isso era muito legal, porque eles nunca tinham tido uma cacique mulher antes. E vocês perceberam aí no relato do Inhairé que ele fazia as tarefas da aldeia com a avó, né? Da roça. Então ele fazia tarefas de mulher, considerado tarefa de mulher, né? Colher mandioca, plantar, colher o milho, raspar a mandioca, fazer a farinha, né? O açaí, a castanha. Então tudo isso eram as tarefas das mulheres e ele fazia. E aí eu fui percebendo nas entrevistas com ele que ele também era meio dissidente, ele não se encaixava nos padrões de gênero originais dos Kayapó, né? E tinha uma aceitação bacana porque ele jogava futebol e vôlei com os meninos. Então a partir disso ele era bem aceito pelos meninos, mas apesar disso, né, a gente poderia considerar um jovem LGBT, né? Ele era um menino LGBT dentro da aldeia Kayapó, e que eu fui percebendo através das entrevistas, até o fato dele pintar as unhas, dele gostar de cuidar da sobrancelha, do cabelo, né? Ele tinha luzes. E enfim, eu me identifiquei muito com o Inhairé, eu quis trazer esse pedacinho. E aí dá pra vocês verem, né, como a minha rotina e a minha entrevista vai revelando pra gente traços da cultura deles, né? A questão da roça, a questão da cidade, a questão da cultura, né? Eles falam que querem preservar muito a cultura tradicional. E depois em outras entrevistas com outros jovens, eles me falaram que os mais velhos têm resistência em passar a cultura para eles, porque eles acham que eles não querem saber de nada, que eles só querem saber da música do branco, da cultura do branco, né, do celular. Na aldeia tinha uma noite que eles tocavam funk, tocavam bachata, né, como chama aquele outro ritmo, reggaeton, mas ao mesmo tempo eles criavam novas músicas misturando estilos peruanos, da América Latina, mexicanos com brasileiros, era muito legal.
E os jovens aprendiam a fazer as festas, né, através da tradição deles. Bom, a gente pode conversar melhor sobre isso durante a aula, tá? Mas aqui é uma dica, né, uma inspiração para vocês fazerem seu relato. Claro, vocês não precisam fazer entrevista, mas seria muito legal, né? Entrevistar a minha avó no dia a dia dela. O que a minha avó faz? Onde ela vai, né? Com quais pessoas ela conversa, né? O meu primo, a minha mãe, né? O meu tio. Seria muito legal. Entrevistar a funcionária da padaria, entrevistar o cobrador do ônibus, né? Qual é a sua rotina? Eu acordo, eu vou fazer o quê? Então vocês podem escrever tanto no presente quanto no passado. Eu escolho escrever no presente, que para mim é mais fácil. É como se eu estivesse vivendo aquele momento, né? Então, hoje eu acordo, passo meu café, vou sentar junto com a minha família, vamos comer um pão com manteiga, né? Logo após, auxilio a minha avó na feira, vou carregar as coisas para ela. Depois eu vou jogar uma partida de futebol com os meus amigos, ou eu vou no meu clube de dança, ou eu vou na igreja. Na igreja acontece isso, isso e isso, as pessoas falam isso, isso e isso, né? No ônibus lotado eu percebi isso, isso e isso, entrou um artista, entrou uma pessoa pedindo dinheiro. Eu percebi que a maior parte das pessoas no ônibus era negra, eu percebi que todo mundo estava com o rosto cansado, né? Quase ninguém conversava entre si. Ao mesmo tempo, à noite tinha uma festa, ou tinha pessoas na rua celebrando sem máscara. Parece que as pessoas ali não estavam preocupadas com o vírus, ou parece que o consumo de álcool fez com que elas se exaltassem. Enfim, tem tanta coisa que vocês vão falar do seu cotidiano, né? Então é um diário de campo mesmo. Aqui tá algumas dicas, né? Vocês vão usar de observação e participação, que ao mesmo tempo que vocês vão fazer parte desse cotidiano, vocês vão observar, vocês vão refletir sobre ele, vão escutar muito, né? Na etnografia a gente mais escuta do que fala, e vão registrar. E aí no meu caderno de campo dá pra você ver que eu tenho várias formas de registro, né? Eu tenho tanto as escritas das entrevistas e do meu dia a dia na aldeia, desde o momento que eu acordava até quando eu ia dormir. A gente pode usar de fotografia, que eu tenho várias fotos também, algumas eu já compartilhei na parte 1 lá da aula. Documentos, né, como por exemplo esse pedaço aí do livro didático deles, que era o livro que as crianças usavam na escola, que estava escrito em Kayapó, e todo ele em Kayapó tinha algumas traduções em português, e os desenhos do livro eles mesmos tinham feito, né? As ilustrações que eu fazia, então por exemplo, eu desenhava aí a máscara de macaco que eu ganhei, a tornozeleira que eu ganhei, o alargador que eu ganhei. Eu gostava de registrar desenhando, né, no caderno, mas é uma opção só também, então quem quiser registrar tudo aquilo que é diferente, né? Você pode usar de áudio, de gravação, enfim. Mas aqui eu estou pedindo algo muito simples para vocês mesmo. É um relato, né, de aí mais ou menos uma lauda, uma página inteira, né, umas 30 linhas, você relatando o seu cotidiano, e não só o seu, mas das outras pessoas. É muito importante que não seja um diário pessoal, né? A perspectiva é sua, mas você está falando sobre a vida em coletivo. Então, o que as outras pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando e como você se insere nessa rotina, tá? Então, vocês vão criar isso para mim, prestar atenção aí no cotidiano, nos detalhes, né? Como as pessoas falam, as gírias que elas usam, por que será que elas estão me dizendo isso, né? As situações de conflito que pode acontecer, ou de tensão, ou de estranhamento, as emoções que você sente vivendo aquilo, né? Eu sempre coloco no meu caderno de campo as emoções, né? O que eu estou sentindo naquela hora, como foi essa experiência para mim, enfim, as possibilidades são muitas, tá? Eu posso tirar dúvidas na próxima aula, mas eu vou dar um prazo aí de 2 semanas para vocês fazerem, tá bom? Vou postar esse vídeo e já vou dar as instruções lá no seu mural. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até. Tchau. Boa escrita e boa observação.